Religare, Conhecimento e Religião está de volta. Eu recebo hoje o teólogo Alex Vilas Boas. Eu estou conversando com ele sobre epistemologia da teologia. E Alex, quando a gente fala de teologia, o pessoal fala teologia é também uma ciência. Como que a gente pode afirmar a teologia como uma ciência? Bacana, Flávio. Pois é, ela não pode se reduzir a um mero comentário de doutrina. O gênero doutrina é uma forma de teologia, uma forma forte por um período do cristianismo especificamente, mas efetivamente a teologia enquanto procedimento investigativo, ela é uma ciência hermenêutica, né? Ela interpreta fatos, textos, personagens históricos, personagens literários, experiências, enfim. Efetivamente, ela é uma ciência hermenêutica. Uma hermenêutica crítica, evidentemente. Ela é ressignificada, né, no século XX, ela assume para si a tarefa da filosofia da linguagem, que assume a hermenêutica como epistemologia. E nesse sentido, a ressignificação de sua semântica passa a ser uma tarefa extremamente necessária, traduzir esse sentido mais profundo de uma experiência para o indivíduo contemporâneo, mas também para uma sociedade plural. Enquanto serviço de tradução, ela tem um impacto na sociedade plural que não pode se reduzir a uma ciência confessional. Não sei se nem daria para chamar uma ciência confessional, né? Enquanto ciência não pode ser confissão. Enquanto prestação de serviço a uma comunidade de fé, ok. Então, nesse sentido, enquanto ciência hermenêutica, inevitavelmente o século XX vai ter que se confrontar com uma imagem de Deus insuficiente para os desafios históricos que apresentaram no século XX. Diria então que a tematização do mistério, mais do que um tema muito carregado de confusas percepções que é Deus, o mistério, Rahner dizia, Deus é a penúltima palavra antes do silêncio diante do mistério, né? Ele pode ser entendido dentro de uma retomada de pensamento como, primeiro, um mistério da vida que é absurda. A vida tem tudo para dar errado. De repente, a gente acaba e morre, né, do nada. Mas, ao mesmo tempo, apesar da vida ter tudo... Esse tema muito me interessa, Alex. Isso aí. Pois é, a vida é absurda. A gente falava sobre né? isso um pouco antes de começar aqui, né? Olha só. E apesar da vida ter tudo para dar errado, por ser absurda, um amigo meu dizia esses dias, a vida não é séria, né? Em várias circunstâncias a gente se depara com isso. Há um mistério de sentido, as pessoas encontram sentido para viver. Encontram algo pelo qual consumir a vida e o efeito disso é a realização. E quanto mais encontram esse algo que realiza, mais se dedicam. Então tem um mistério complexo que é a ausência de sentido, absurdo, mas a possibilidade de sentido, né? A finitude não pode ser um sentido? A finitude, sim. A experiência de finitude, ela provoca a pergunta pelo sentido, né? O fatídico que se impõe e que me faz rever questões. O que vale a pena, o que realmente eu quero, é por aqui que eu quero continuar, né? A vida demanda essa necessidade de interpretar um sentido à sua existência. Então, o modo como as religiões criam uma semântica do mistério está muito ligado a essa doação de sabedoria, doação de sentido, doação de simbólica, que não nega o absurdo, mas tematiza em função de lidar serenamente com essa dimensão da vida que é absurda, né? Então, a experiência de sentido, a experiência de fé como experiência de sentido, ela demanda uma hermenêutica, que tem a ver com essa tradução de uma semântica, de uma tradição, em função do mistério da vida, né? Então, teologia como ciência e teologia e as demais ciências. Sim. Há um complexo aí de outras ciências que olham para a teologia e rechaçam completamente a possibilidade de cientificidade para o discurso teológico. Identifica o discurso teológico com uma fé específica. Exato. E mais do que com uma fé, né? Com uma forma de estruturação da fé. Eu gosto de fazer uma análise da fenomenologia da linguagem religiosa. Então, por exemplo, você tem uma forma da teologia antiga que já está presente em Homero, que é uma teologia narrativa. A narrativa eu me entendo diante do que é narrado, né? Essa narrativa, ela doa a expressão oral de uma literatura que vai ser chamada de sagrada, porque é um texto fundante de uma tradição. Essa literatura sagrada, ela doa uma simbólica que vai dinamizar o rito, né? O mito,
ele oferece um modo de ser, ele oferece um logos. Para Platão não, mas para Aristóteles é muito claro, né? Esse rito, então, vivencia esse logos. Essa dimensão passa em algum momento por um princípio de não contradição, uma autocrítica dessa tradição que vai se concebendo, porque vai surgindo novos desafios, novas relações, novos contextos, e que inevitavelmente provocam um alargamento da consciência. À medida em que eu encontro um sentido para a vida, alimento o que dá sentido à vida e passo a me autocriticar, inevitavelmente é um alargamento da consciência ética. Contudo, quando uma religião é oficializada, ela sofre vários reducionismos. A partir desse momento em que a religião passa a justificar o espaço político, ela cria uma outra forma de teologia chamada teodiceia. Por que as coisas acontecem? Porque é a vontade de Deus, né? E aí as dinâmicas mistagógicas de condução à experiência de sentido passam a ser mecanismos de controle. O que é a busca da verdade vira dogmatismo, imposição de ideias. O que Ele tem razão todo, então, essa crítica que de fora da teologia acaba se fazendo. Exato, né? Exatamente. É uma recepção desse fenômeno, né? De formas de teodiceia. A crítica ao ritualismo, que não é uma experiência vivencial, mas um mero cumprimento de normas. A crítica ao moralismo, que não tem a ver com ampliação da consciência ética, mas a cumprimento de costumes, das quais não cumprido será punido. E a teologia como uma ciência hermenêutica, propriamente, não tem compromisso com esses ismos. Exatamente, que você tá pelo contrário. agora. O compromisso dela é criticar esses ismos, né, esses reducionismos. Então, enquanto ciência hermenêutica, ela analisa formas de racionalidade em um sistema de crença. E, nesse sentido, tudo que ajuda a perceber um sistema de crença é um diálogo com a teologia. Sistemas de crença não necessariamente são religiosos, sistemas de crença acontecem a todo momento, como time de futebol, com crenças silenciosas, com costumes, na qual há uma ausência de racionalidade. Essa irracionalidade no sistema de crença também acontece no fenômeno religioso, né? Então, nesse sentido, criticar essas irracionalidades é o que Tomás dizia no século XIII de oferecer um princípio de não contradição. Se isso faz sentido, não pode ser contraditório, né? Sim. E com tudo isso, teologia não é ciência da religião. Não. E, ao meu ver, não deveria ser, né? Porque é aí que elas se enriquecem, né? Quando o cientista da religião ajuda a perceber esses sistemas de crença, o impacto de produção de subjetividade, por exemplo, enquanto psicologia da religião, né? O que é acreditar numa coisa que eu não racionalizo sobre ela? Provoca uma produção de subjetividade. O impacto social que esse fenômeno tem, o impacto literário que esse fenômeno tem, enfim, toda a gama de ciências que se aproximam do fenômeno religioso me ajudam a enxergar o que está muitas vezes colocado como pressuposto, confundindo o que é um sistema de sentido, uma experiência de sentido, com um sistema de crença não racionalizado, né? Sim. Então, nesse sentido, quanto mais alguém analisa esse fenômeno religioso de fora do fenômeno, melhor ele ajuda o teólogo a compreender esse fenômeno religioso. Sim. Agora, um teólogo que está ligado a uma tradição religiosa ou dialogando com tradições religiosas, ele precisa produzir linguagem teológica, atualizar e traduzir esse significado. Seja porque ele faz parte daquela tradição, ou porque acredita ou se engaja com ela, seja porque o seu público, como é o caso da universidade, é um público religioso. Sim. Fala-se da teologia como um olhar de dentro da tradição e da ciência da religião como um olhar de fora. Como é que você vê esse posicionamento? É exatamente assim? Dá para demarcar tão claramente esses lugares, né, para a teologia, para a ciência da religião? Até que ponto sim, até que ponto não? Como é que você vê isso? Nem sempre é tão fácil a gente delinear essa linha tênue, né? Talvez no sentido mais organizativo das disciplinas, a gente entenda assim que disciplina no sentido bem curricular, né? É bem incipiente, né, essa forma de apresentação. Exatamente. Ela, na medida que você avança, você vai vendo que nem sempre é tão fácil separar. Mas didaticamente ajuda a pensar no primeiro imaginário do que é a cultura religiosa, que é a cultura da ciência da religião. Entendo. Alex, a gente está acabando o programa, infelizmente, mas se você precisasse assim, identificar algumas tarefas, né, para essa discussão da epistemologia, da teologia, nos dias de hoje, o que é que você destacaria? E a gente conclui dessa forma. Legal. Bom, efetivamente compreender a tarefa hermenêutica da teologia, né? Às vezes se confunde dizendo que teologia supõe fé.
Do ponto de vista da comunidade de fé, ok, faz sentido, porque a comunidade de fé que recebe esse discurso vai validar isso ou não. Do ponto de vista da investigação, eu perguntaria que fé está se falando em relação a isso, né? Porque do ponto de vista da competência técnica, o método não supõe fé. Ele supõe capacidade de análise, de contexto, de texto, de decisão seminal dos autores, de uso ideológico, consciente ou não, de um texto. Ou seja, do ponto de vista técnico, isso não supõe fé, né? Na medida em que eu vou dialogar com uma comunidade de fé, conhecer a fé ajuda a conhecer a comunidade. Mas do ponto de vista investigativo, isso dispensa a fé. Como é que eu peço fé de alguém no vestibular da Faculdade de Teologia, por exemplo? Né? Não tem cabimento. Quando a Universidade de Freiburg, de Teologia, confere doutorado honoris causa a Agamben, que é um filósofo não religioso, e diz o que você está dizendo ajuda a gente a pensar a fé, ela está reconhecendo a capacidade técnica de raciocínio. Técnica no sentido de profundidade da racionalidade, né? Então, recuperar sua capacidade investigativa é uma tarefa fundamental. Dialogar com a consciência crítica do século XX é também uma tarefa fundamental. E não é dispensando isso que eu qualifico um discurso de fé, pelo contrário. É assumindo essa tarefa e dialogando com as áreas, especialmente da ciência e religião, que ajudam a entender o fenômeno religioso, que eu posso qualificar um discurso de fé, qualificar e traduzir essa experiência. Alex, você não sabe o quanto que você me deixa satisfeito com essa conversa, o quanto que ela me parece importante e necessária, e muito especialmente para essa nossa comunidade de estudos de religião, né? Com programas de ciência da religião, programas de teologia. Que a gente possa continuar conversando muito mais sobre isso, né? Você está começando a articular aí um grupo de pesquisadores e pesquisadoras para discutir essa questão. Muito sucesso para esse trabalho. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, Flávio. Sempre um prazer. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, doutorado, também curso de especialização, acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial, até lá!